Partimos para a análise neste Fala Portugal com Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do Jornal Económico. Boa noite e seja bem-vindo ao Fala Portugal. Está prevista uma reação, ao que sabemos, para as próximas horas de Jair Bolsonaro. Alguns órgãos estão a dizer que o candidato não deverá contestar estes resultados, mas também é certo que há instantes o próprio filho de Bolsonaro disse que vão continuar, não vão desistir do nosso Brasil. O que é que espera que Bolsonaro diga esta tarde? Eu espero, e nós tivemos algumas indicações disso, nomeadamente ontem, quando o Sérgio Moro justificou o que aconteceu nas eleições como sendo democracia. O que se espera, até porque o Brasil não tem sido atreito a muitas convulsões deste género, é que Bolsonaro aceita o resultado das eleições, não sem críticas ao processo eleitoral. Críticas possivelmente ao caminho que Lula da Silva irá escolher e também para dar algum suporte à base eleitoral com que ficou depois das eleições, porque pode não haver Bolsonaro, mas o bolsonarismo tem todas as condições para continuar pelos votos que teve, pela presença que tem, nomeadamente no Congresso. Portanto, o que eu espero, e o que antecipa a generalidade dos analistas, é que haja um reconhecimento do resultado das eleições, ainda que com críticas e independentemente de manifestações como aquelas que já estamos a ver. Foram referidas. Não se espera uma transição nada pacífica até janeiro? Até janeiro são 2 meses, é muito tempo. E mesmo aceitando os resultados das eleições, é um período em que é possível sublinhar não só as diferenças entre os candidatos, mas também, lá está, dar algum suporte ao que vai ficar de todo este processo. As eleições foram muito renhidas, foram 2 milhões de votos de diferença. Temos um país dividido. E temos um país dividido, exatamente. Nós temos um país dividido não só em número de votos, 2 milhões em 118 milhões é pouco, como temos um país dividido politicamente e fisicamente até, porque Lula da Silva ganha no Norte e ganha no Nordeste, e aí foi a diferença que lhe permitiu vencer as eleições. A diferença entre os 2 candidatos no Nordeste é de 4 milhões de votos, a diferença entre eles no todo nacional foi 2 milhões. Bolsonaro ganha nos maiores estados, ganha São Paulo, o primeiro estado, ganha no Rio, o segundo estado, e ganha no interior e no sul. Isso quer dizer que há ali uma base de suporte. Nós vemos isso também nas eleições, tanto para o Senado como para a Assembleia de Deputados. Como é que vai ser possível Lula da Silva governar com tantos parlamentares do lado de Bolsonaro? Vai ser muito difícil. E esse vai ser um dos desafios. Pode haver bloqueios a próprias medidas que ele quer implementar? Apesar de no Brasil ter uma característica muito específica na estrutura política que tem. É certo que o centro-direita, ou a direita mais, tem uma posição relevante no Congresso, que reúne a Assembleia de Deputados e o Senado. Só para vermos, o partido de Bolsonaro é o partido maioritário e nas 2 câmaras tem 112 deputados, cerca de 19% dos deputados, mas também tem a maioria dos governadores. Tem 14 em 27, quando os restantes não são apoiantes de Lula, são apoiantes e também governadores se mantiveram de forma neutral. Mas aquele tem uma característica muito específica. Na prática, a estabilidade é comprada. O Presidente negocia com os deputados e com os senadores dinheiro para os círculos eleitorais em troca do apoio. Poderá ser esse o caminho? Pode ser esse o caminho, mas é um caminho difícil, até porque Lula vai herdar um orçamento que, por decorrências deste ano eleitoral, que vão ter impacto no próximo ano, é um orçamento muito fechado, o que quer dizer que vai ter poucas possibilidades de fazer investimentos e distribuir dinheiro. E como é que vai conseguir, então, fazer aquilo que acabou de prometer, acabar com a fome e a pobreza? Vai ser muito difícil. Com esse orçamento. Vai obrigar a uma negociação terrível, até porque o quadro vai ser adverso, vai ter também que alargar a sua base de apoio. Lula parte para estas eleições, para este segundo turno, como os brasileiros chamam,
com 11 partidos a apoiarem, e partidos das mais diversas áreas, quase uma coligação mais do que para o Lula, anti-Bolsonaro. E o Governo vai ter que refletir um pouco isso. E vai ter que utilizar muito o Vice-Presidente, a capacidade do Vice-Presidente, que é um conservador, para trazer novos apoios e para lhe permitir fazer pontes, para que do outro lado não vai ser possível. Ele traçou também como objetivo, e será talvez o principal, reunificar o país. Está na altura de baixar as armas, foi assim que ele expressou isso. Vai ser um caminho também longo até que isso aconteça? Vai ser um caminho muito difícil, principalmente, e nós vimos pelas manifestações e vimos pela polarização. Vimos pelas reportagens que foram feitas logo a seguir aos resultados, imediatamente antes de conhecer os resultados, parece um jogo de futebol. O meu clube tem toda a razão, o outro clube não tem razão nenhuma. E não há nada no meio. Pode haver consequências internacionais também, se... Sim, Lula beneficia se houver esse conflito social. É verdade, mas Lula internacionalmente beneficia de uma imagem de Bolsonaro não beneficiava. Tem um histórico. O Brasil, durante os 2 mandatos em que Lula foi presidente, abriu-se ao mundo, teve uma posição relevante em termos internacionais, não só na América Latina, onde procurou ser o motor da América Latina, mas nas Nações Unidas, na relação com a Europa, mesmo com a China, e isso é importante. E é diferente daquilo que tivemos com Bolsonaro. Foi um país muito mais fechado, muito mais olhar para dentro. Ricardo Santos Ferreira, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Boa noite.